Como vai? Espero que estejas bem. Mais uma vez estamos aqui para fazermos uma reflexão. Examinarmos, meditarmos, refletirmos sobre aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu talvez não tenha dito, não gosto de dizer, porque o objetivo não é este aqui. Mas eu sou advogado. E como advogado, há mais de 40 anos, li muitos livros, porque esta é a ferramenta do profissional, daquele que milita na área do direito. Assim como todo trabalhador tem as suas ferramentas, a do advogado são os livros, é a leitura. Ele é aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprende para poder executar, colocar em prática na resolução dos conflitos, do aconselhamento dos seus clientes. Há mais de 40 anos, milito, sou militante ainda, não sou aposentado, é bem verdade que tirei um pouco, ou bastante, o pé do acelerador, porque a gente chega num determinado momento da vida que a gente tem que refletir pelo que vale a pena continuar laborando, labutando e trabalhando. E me lembro de um texto onde Jesus diz que nós devemos trabalhar, está no Evangelho escrito por João, trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste, pela vida eterna. E quando li isso, quando parei para pensar nisso, cheguei à conclusão de que Deus nos dá o necessário e o suficiente para vivermos aqui. Mas Ele nos deu a vida eterna para vivermos eternamente com Ele. E a Bíblia diz que esta vida está no seu Filho, em Jesus Cristo. Quando nós tomamos conhecimento, quando nós acreditamos e quando nós nos entregamos para receber a vida de Cristo e cremos que no corpo dele, na cruz, quando ele foi crucificado, nos atraiu para trocar o nosso coração, a nossa natureza, e implantar em nós a natureza divina. Aí sim passamos a ser filhos de Deus. E não simplesmente continuar sendo criatura, mas agora nasceu de novo, é filho. E Deus cuida dos seus filhos. Ele cuida da criação, é bem verdade. Ele criou e não deixou o universo, a sua criação, ao relento, ao léu da sorte. Mas ele cuida. Agora dos filhos, ele tem um cuidado especial porque ele passa a ser pai. Ele passa a ser o Senhor daquela vida. Então, por conta de tudo isso, eu li muitos livros, mas igual o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, não existe um que se compare. Por quê? Porque a Bíblia foi Deus quem mandou homens, mais de 40 escritores, escreverem o que ele quis, o que Deus quis, não o que as pessoas quiseram escrever. Enquanto que um livro eu escrevo aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo. Mas a Bíblia não, é o que Deus pensa, é o que Deus entende, é o recado de Deus para nós, a palavra de Deus, é o manual do fabricante. Ele nos criou e deixou para nós as instruções necessárias para vivermos bem aqui e vivermos eternamente com Ele. Por isso sou fascinado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre uma reflexão diária que está neste livro, o qual Deus me concedeu a graça de escrever, Manancial de Bênçãos. Você pode encontrá-lo aí nas plataformas digitais, na internet. Você vai digitar aí Editora Drago, você vai encontrar, ele está na Amazon também à venda. Eu não tenho disponibilidade, é um contrato que a gente tem que fazer com a editora, senão ela não publica.
e eu recomendo que você leia. Aqui há uma reflexão por dia. Obviamente, compilada, reflexão que é compilada, que é extraída de textos bíblicos. Isto vai servir para o seu enlevo, para o seu crescimento espiritual. Como você pode ver aqui ao fundo também, eu tenho outros 3 livros. Então Deus me agraciou que eu pude escrever 4 livros. O que é o pecado? Depois, Descubra a sua riqueza. O outro livro, você conhece o Deus da Bíblia? Há muita gente que crê em Deus. Até o diabo crê. Está escrito na carta de Tiago que o diabo crê e estremece. Mas e o Deus descrito pela Bíblia? Você conhece? Você tem intimidade com esse Deus? Você sabe o que ele pensa, o que ele quer, qual é a vontade dele? Você sabe como você nasceu, de que forma? Como é a sua vida, a sua constituição física e espiritual? E o que Deus espera de você, o que Ele deseja para você? É este Deus que me agraciou e me propus a escrever e a descrevê-lo neste livro, o Deus da Bíblia. Porque há um Deus aqui, no ideal, no imaginário de toda pessoa. Mas e o Deus real? Entre o ideal e o real há uma diferença. O Deus da Bíblia é real. Quer você concorde, goste ou não. E o Deus que muitas vezes você crê ou que as pessoas creem é um Deus que elas idealizam. Como, por exemplo, vemos muita gente em muitas igrejas buscando Deus para resolver os seus problemas terrenos. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, se esta é a nossa esperança, e se ela se limita apenas a estas coisas, ele diz, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Então, por conta de tudo isso, o Senhor tem me levado a buscá-lo com mais afinco, com mais profundidade, com mais exatidão nas páginas das Escrituras Sagradas. Mas eu quero então fazer a reflexão que está neste livro, que é uma reflexão diária, e a reflexão de hoje, o texto bíblico está no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1, e diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Aqui está o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos através da história. O anticristo toma diferentes formas de agir. Seu modus operandi é irresistível, singular e com aparência de bem, não de mal. Mas, na verdade, ele é lobo, revestido, travestido, imitando cordeiro, em pele de cordeiro, mas é lobo. Ele perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Esse será um tempo de grande angústia que virá sobre a terra, tal qual nunca houve e jamais haverá. É o que diz a Bíblia Sagrada. O anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e se levantará contra tudo o que é de Deus ou objeto de culto e de adoração ao Senhor, porque a sua pretensão é ser adorado.
é ser cultuado. Ele quer ser Deus, quer estar no lugar de Deus, quer tomar o lugar de Deus. Este é o Espírito que governa o mundo. E nós vemos impregnado, este Espírito impregnado na mente, e de pessoas brilhantes até, de governantes, de reis, de mandatários, daqueles que exercem a autoridade e o poder pelo mundo afora. É o espírito do anticristo, mas ele vai se incorporar, se materializar. E diz a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus falou sobre ele, o apóstolo Paulo tratou dele também na primeira carta aos Tessalonicenses, e Jesus falou sobre ele no capítulo 24 de Mateus. João também fala sobre ele na sua primeira carta. Ele vai chamar para si a adoração. Ele está impregnado, enraizado na mente, nos governos do mundo, para induzir, para enganar as pessoas. Por isso devemos nos apegar ao que está escrito na Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia nos alerta, nos adverte contra isto. O mundo não sabe, o mundo não tem conhecimento. Mas aquele que se propõe a meditar e a buscar na palavra de Deus, Deus revela a ele as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Ele não é enganado. Pelo contrário, ele é avisado. Ele está um passo à frente, porque a Bíblia trata das coisas que já aconteceram, que estão acontecendo nos nossos dias e que vão acontecer. Ela trata do nosso nascimento quando não tínhamos nascido ainda. Trata da nossa vida aqui e trata da eternidade, coisa que ninguém é capaz de fazer ou de prever. Mas Deus fez e faz, e deixou registrado na sua palavra. Busquemos, debrucemo-nos nela, criamos no que está escrito, peçamos a Deus compreensão, revelação e entendimento, porque é o Espírito Santo quem faz isso por nós e em nós. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, que você esteja preparado, familiarizado e crendo nas Escrituras Sagradas. Se você gostou e não é inscrito, faça a sua inscrição neste canal, nas outras plataformas que temos no Instagram, Face das Águas. E divulgue, porque o objetivo daquilo que vemos, aprendemos, tomamos conhecimento, é passar para outros, não guardar para nós. Se foi bom para mim, eu quero compartilhar com você. E a forma que eu encontrei foi essa. Passe para a frente. Deus te abençoe. Até a próxima, se o Pai nos permitir. Graça e paz.